Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Tia Elane está morrendo de saudade de todos. Vamos dar início hoje à nossa videoaula de português, turma do 4º ano, certo? No caso, a gente vai continuar de onde a gente parou, ok? Mas antes disso, a gente vai orar o Pai Nosso. Como a gente às vezes orava lá na sala, vocês lembram? Vamos começar uma oração. Baixem as cabecinhas de vocês e fechem os olhinhos, ok? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Vamos dar início à nossa aula? Vamos lá. Na aula passada, a gente falou sobre a sílaba tônica. Palavras paroxítonas, oxítonas e proparoxítonas. E o acento agudo e o acento circunflexo, eles têm tudo a ver com essas palavras. O acento agudo. Como é que a gente pode usar o acento agudo? O acento agudo, ele pode ser usado em todas as vogais. Como aqui está um pouco pequenininho, a tia Elane vai botar aqui do lado. A, E, I, O e U. Então, o acento agudo, ele pode ser usado em todas as vogais, certo? E ele tem um som aberto. A gente fala espontaneamente, ele tem um som mais aberto, mais amplo. Quando você pronuncia, vamos ver. Café, médico, sofá, paletó, picolé, sílaba, óculos, saúde. Então, a gente fala de maneira espontânea e grave e quase naturalmente. Mas só que a gente sabe que tem uma sílaba que a gente pronuncia com mais força, né? Que é essa sílaba considerada sílaba tônica. Já o acento circunflexo, ele é um som mais fechado, é como se a gente falasse pelo nariz. Não se fala pelo nariz, lógico, né, minha gente? Mas é como se ele fica um pouco fanhoso. É um som meio fanhoso, né? Abafado. E esse acento circunflexo, ele só pode ser usado no A, no E e no O. Ele não pode de jeito nenhum ser utilizado nem no I e nem no U, certo? Só nessas 3 vogais aqui. Vamos ver alguns exemplos. Ônibus, 3, pode ver quando você pronuncia o som que você emite. Vovô, lâmpada, você, mês, inglês e francês. Esses são alguns exemplos que a Elane trouxe para vocês do acento agudo e do acento circunflexo. Nossa aula se encerrou agora e espero que vocês estejam realizando as atividades, certo? Direitinho, certo? Com atenção, com zelo, caprichando na caligrafia, certo? Cheiro para todo mundo, se cuida e fica em casa, cuida da higiene das mãos, certo? Utilizando o álcool gel quando você sair e em casa você utiliza melhor ainda água e sabão, ok? Sempre lavar entre os dedinhos, unhas, pulsos, certo? E também quando for sair, utilizar a máscara, certo? E utilizar ela com cuidado para não manusear aqui na frente, porque aqui na frente é onde ela fica suja. Se você sair com ela e você manusear aqui, então você vai contaminar as suas mãozinhas e pode levar para o rosto. Então, cuidado quando for utilizar a máscara, ok? Cheiro para todo mundo. Até o próximo vídeo. Olá,
pessoal, tudo bem com vocês? E aí, quarto ano, morrendo de saudade de vocês, gente. Hoje é a nossa primeira aula online. A nossa aula é de História. A nossa aula de História de hoje é a história dos lugares. Vocês sabiam que todos os lugares têm a sua história de origem? Como ele se formou, quanto tempo, que povos habitavam nesses lugares. E vocês sabem qual é o profissional responsável por estudar a história dos lugares? Quem sabe? Ele se chama historiador. O historiador é o profissional responsável por estudar toda a história dos lugares. Ele estuda o passado dela, como foi, como se formou, para podermos entendermos nos tempos de hoje, certo? E para saber como se deu a história, ele utiliza as fontes históricas. O que são fontes históricas? São coisas que ele tira como base para poder estudar a história. Essas fontes históricas podem ser documentos, registros, coisas escritas como cartas antigas, documentos registrados em cartório, certo? Também pode ser através de jornais antigos de época que contavam as histórias, revistas antigas, pinturas, fotografias e livros, como também o registro oral. Vocês sabiam que a história do Brasil, contada pelos índios, muitas delas foram relatos orais, ou seja, as pessoas iam até as tribos e os índios contavam suas histórias. Então, esses relatos orais foram escritos para entendermos hoje como se deu no passado essas histórias. Cada fonte histórica aqui tem a sua importância, mas ela não é 100% segura. Por exemplo, essa pintura aqui. Essa pintura aqui, ela está retratando essa família. O pintor observou e fez a pintura. Mas será que está exatamente como estava antigamente? Será que a pintura é igualzinho ao fato? Não é 100%. Ele representa algo mais próximo. Por isso que as fontes históricas não são 100% seguras, mas elas trazem um pouco da sua historicidade, para a gente poder entender, compreender tanto o passado, para também formular o presente e o futuro das histórias, certo? Então, para melhor entendimento de tudo que a gente falou aqui hoje, vão lá no livro de História, página 318, 319, está lá todo o assunto que tia Andresa explicou, e a atividade é na folha, certo? Se papai, mamãe ou responsável não foi na escola ainda, já está disponível o bloquinho de atividade semanal, certo? Então, a aula de hoje é na folha. Responda com a ajuda do papai, da mamãe ou responsável para tirar dúvidas. E até a próxima aula. Tchau, tchau!